Muito bem, já estamos de volta ao vivo pela Amazonsat, direto aqui do centro de Manaus, no Palácio Rio Negro, agora para abordar um tema bastante preocupante, a bronquite. A tosse é um sintoma que atrapalha o bem-estar de qualquer pessoa, principalmente se vier acompanhada de muco e falta de ar. Neste caso, ela pode sinalizar bronquite, uma inflamação das principais passagens de ar para o pulmão. Entenda agora como essa doença acontece e o que você pode fazer para evitar o problema no quadro ABC da Saúde. A bronquite ela é muito confundida com a asma, mas as causas são bem diferentes. E agora a gente vai entender principalmente também como a bronquite pode acometer crianças. E quem vai explicar isso pra gente é a pediatra Helena Amaral, ela que já está aqui. Oi, Helena, muito bom dia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Carla, é um prazer falar com vocês, né? Um pouquinho de um tema que é bom em comum, estava até conversando com você agora há pouco, e falando que a bronquite ou asma, né, que é a mesma coisa, não é diferente, é responsável pela quarta internação no Brasil. Eles falam que no Brasil nós temos em cerca de 20 milhões de pessoas que têm asma, né, e muitos passam despercebido. Então, você estava contando que principalmente tabagismo, fungos, ácaro pode causar. Como que a pessoa pode desenvolver a bronquite? Ela pode entrar em crise, né? A pessoa tem a bronquite ou a asma e ela entra em crise quando entra com algum fator desencadeante. E as causas mais comuns são os inalantes irritantes, os ácaros, né? Um ambiente fechado. Então, no ambiente que tem ácaro, a gente pede que a família procure trocar os lençóis no mínimo, pelo menos no máximo uma vez por semana. Que use, né, fronha antiácaro, lençol, forro do colchão antiácaro, mantenha a casa limpa, né, o cachorro que tem pelo também não é adequado. E uma coisa muito importante também é o cigarro, né, o cigarro é um inalante irritante que pode desencadear a asma. Então, assim, se tem uma casa que tem uma criança que tem asma, a pessoa não pode fumar nem dentro da casa, nenhum adulto pode fumar dentro da casa que tem uma criança que tem asma, porque pode desencadear a crise de asma. Quais prejuízos a bronquite pode causar à saúde de uma criança? Porque é uma doença obstrutiva, pulmonar, né? Se a criança entra em crise e não é diagnosticado precocemente, não é tratado adequadamente, isso daí pode complicar, pode mudar a estrutura pulmonar da criança. Então é importante assim que uma vez entrou, o que a gente fala que é bronquite ou asma? Aquela tosse principalmente à noite, né, ou pela manhã, a opressão torácica, aquela criança que fala que está com o peito doendo, que está apertado, né, a falta de ar também. Às vezes a criança tem a bronquite ou a asma e às vezes ele não tem nem cansaço, ele só fica com essa tosse frequente, principalmente à noite ou pela manhã. Então, como essa doença ela é diagnosticada? Ela é diagnosticada, tem exames que faz, né? Tem assim, pela clínica principalmente, né? E outras vezes também pelo exame que a gente fala, espirometria também ajuda a fechar o diagnóstico. Mas é fundamental assim que esteja bem atento, que a bronquite ou a asma, né? Ela é um pouco difícil de diagnosticar nos menores de 5 anos. Então a gente tem que ter cuidado, principalmente o pediatra, que às vezes assim, quase todas as crianças até 5 anos têm algum dia na vida um caso de sibilância, de falta de ar. E nem sempre essa criança, mais de 50% dessas crianças não vão ser asmáticos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em não dar o diagnóstico tardiamente e não fechar um diagnóstico com uma criança porque teve uma sibilância menor de 5 anos, ficou cansado, tossindo, e fechar o diagnóstico como asmático e fazer medicamentos aí prolongados sem ser realmente uma bronquite, uma asma. Como é que funciona o tratamento? Existe cura? A bronquite ou asma ela é uma doença crônica que você pode conseguir controlar os sintomas, né? Ela não tem cura, mas uma pessoa com uma bronquite ou com uma asma, ela pode ficar a vida toda sem entrar em crise, desde que seja diagnosticado precocemente, que seja feita a medicação adequada e que mantenha um ambiente limpo, né, sem mofo, sem ácaro, que ninguém fume perto. Janelas de casa já faz a diferença, né? Já faz a diferença. E assim, fundamental que nenhum adulto fuma perto dessa criança. Né? O asmático, então, nem pensar em ser fumante um dia, né? Exatamente. Inclusive, ainda são usadas aquelas bombinhas
diária, elas ainda são recomendadas para quem sofre do problema? Tem. A gente até fala assim que a gente classifica em 3 fases, né? A asma leve, moderada e grave. Então a leve, você só faz manter um ambiente adequado e algumas vezes usa o medicamento, a bombinha, que a gente fala de curta duração, né? Você faz, a criança vai fazer exercício, às vezes o exercício físico pode desencadear a crise, né? Um mito que a gente fala que a criança não pode fazer no exercício físico, pelo contrário, a atividade física melhora a crise da bronquite, da asma. Né? Então, assim, só tem que ter cuidado porque ele tem que estar bem, o pulmão dele tem que estar bem para ele praticar esporte. E é importante também, assim, a natação não é o mais importante para a criança que tem bronquite, que tem asma, né? Ele tem que deixar ele escolher o tipo de esporte que ele quer praticar, porque o exercício físico melhora, né? Assim, ele protege mais a criança de entrar em crise, só que tem que ser um exercício que ele goste e tá, assim, controlando. Se ele entrar em crise, ele tem que tomar uma medicação antes de praticar o esporte. Ele não pode estar doente para praticar o esporte. Existe alguma dica de prevenção, dicas de como evitar? A gente sabe que manter a casa bem limpa e também não fumar na frente, perto de crianças, é fundamental. Mas dicas assim, realmente do que fazer, o que a mamãe que está assistindo pode fazer em casa que vai evitar realmente o problema? O principal é manter um ambiente limpo, adequado, né? Outro fator fundamental é procurar um profissional de saúde que saiba também como tratar, como prevenir crise de asma, né? Nem todos os profissionais sabem fazer isso. E é muito importante também que a mãe, a família esteja bem orientada. Às vezes o profissional não tem paciência de perder alguns minutos orientando a família o que fazer, né? Começou com aquela tosse frequente à noite, principalmente ao amanhecer, mais de 2 vezes por semana, a criança não está gripada, né? Uma criança que melhora com broncodilatador, com medicação para asma, ela tem que ficar atenta e saber que ele pode estar entrando em uma crise, né? Uma crise de bronquite, uma crise de asma, e saber qual é a medicação que ela tem que fazer. Tem a medicação para tirar a criança da crise, tem a medicação para prevenir que a criança entre em crise. Então é fundamental que o profissional de saúde, que as pessoas das escolas, né, a gente estava aqui vendo um monte de aluno, que o professor saiba também o que é uma bronquite, uma asma e como saber orientar. E como né, reconhecer? Como reconhecer. Essa tosse frequente, principalmente a criança, principalmente quando ela está fazendo atividade física ou ela está chorando, né, choro intenso, começa a entrar em crise de tosse, né, às vezes com falta de ar, nem sempre está com falta de ar. E sem estar relacionado com um quadro infeccioso. Claro que a infecção viral também desencadeia um quadro de uma crise de bronquite. Uma crise de bronquite, de asma, pode levar à morte? Pode. Se você não saber conduzir a criança ou o adulto, qualquer pessoa ficar muito cansado, porque o que é a bronquite e a asma? Ela vai fechando os brônquios, né? A parte interna do pulmão vai fechando, porque vai havindo uma vasoconstrição da musculatura e aumenta a produção de muco. Né, a hiperresponsividade que a gente fala que não tem no pulmão de quem não tem asma. Para mim, para você inalar um inalante irritante, não vai acontecer nada, mas para uma pessoa que tem asma, aquilo vai aumentando a produção de muco, de secreção dentro do pulmão e vai fechando os canalículos, a parte interna do pulmão. E uma pessoa que presencia uma crise de bronquite, de asma, o que ela deve fazer? Como ela deve agir para ajudar a outra pessoa? Ela tem que imediatamente procurar ajuda num pronto-socorro. Né? Se a crise for muito intensa, tem que levar no pronto-socorro. Se for uma asma leve, pode procurar uma unidade de saúde, o profissional que está lá. Nós temos nas nossas unidades tradicionais pediatras que sabem conduzir o quadro de asma. Nós fizemos até um treinamento agora, acho que 30 dias atrás, para 40 pediatras. Né, que estão preparados, sabem como conduzir, como prevenir a crise de asma. Não pode deixar a criança ficar com falta de ar, aquela falta, nem toda a asma, nem toda a bronquite evolui para um quadro muito obstrutivo do pulmão. Né? Você que já esteja no estágio assim. Às vezes ele entra em crise e melhora sem medicamento, só que demora muito. E isso muda a estruturação do pulmão da criança, né, da pessoa que tem asma. Mas a gente não pode ficar de mão cruzada. A criança está tossindo muito, à noite, está começando a ficar com dor no peito, você olha a respiração dele, está cansado, está com dispneia. A gente tem que fazer alguma coisa.
né? Procurar a unidade de saúde. Se for muito intenso isso, procurar um pronto-socorro infantil. Nós temos 3 pronto-socorro infantil em Manaus, temos 49 unidades de saúde, onde contém o pediatra fazendo também o acompanhamento dessas crianças de manhã e de tarde. E no pronto-socorro é 24 horas, né, os plantões. No caso, quem mora no interior do Amazonas, tem alguma dica do que fazer se alguém presenciar alguma crise de asma? Você teria alguma dica para a gente? Normalmente no interior também tem uma unidade de saúde, né? A medicação inicial que faz é o broncodilatador inalatório, né? A medicação para asma. Ou então, às vezes, na unidade de saúde do interior tem só a inalação, aquele que coloca, né, no oxigênio, que liga. Né? Eu acho que inicialmente é fazer isso, né? O ambiente já tem que estar bem tranquilo. Se você não conseguir fazer o básico, que é a inalação inicialmente, você tem que imediatamente trazer essa criança para Manaus. Tá certo, então. Bom, eu agradeço a participação aqui no programa. Muito obrigada. Fique à vontade para suas considerações finais e até a próxima. Eu aqui parabenizo, né, a Amazonsat, você, Carla, por essa iniciativa, falar sobre um tema que é tão comum, né, a 4ª causa de internação no Brasil. O Brasil gasta milhões de dinheiro com crises mal conduzidas de asma e é tão fácil, é uma doença crônica que você estiver atento, souber como conduzir, essa criança jamais irá procurar um pronto-socorro. É verdade. Como a gente citou aqui no programa que uma das principais causas é o fumo, a gente vai ver agora algumas dicas de alimentos naturais que podem ajudar os fumantes a deixar esse vício de lado. Veja no quadro Aromaterapia. Deixar de fumar é algo um tanto difícil, porque a nicotina ela causa uma dependência na pessoa. Então, muitas vezes a pessoa vai deixar de fumar e sente assim um nervosismo, fica com agitação, às vezes com dor de cabeça. A falta do cigarro, para quem está deixando de fumar, é algo assim que traz muito transtorno para essa pessoa. Então, o que a gente pode fazer, porque existem muitos métodos assim que a gente pode até assim, que é ensinado para deixar de fumar, mas o que a gente pode fazer de uma forma natural, usando as ervas, as frutas, as verduras, para deixar de fumar? O importante é o seguinte, quando a pessoa vai deixar de fumar, ela fica muito nervosa. Então, o que são assim chás e plantas que acalmam, é que vão ser boas para essa hora. Nesse caso, a gente tem o quê? O maracujá, que pode se fazer um suco, né? O maracujá também é na farmácia encontrado em cápsula. Ele pode ser colocado junto com outra fruta, que nem com a maçã, né? Também vai fazer um bom efeito. A maçã desintoxica também, além do maracujá acalmar. Outra coisa também é a valeriana, que é uma plantinha como a melissa, que eu tenho aqui um pouquinho do pó da melissa, que pode ser usado que são duas coisas muito calmantes, a valeriana e a melissa. Na farmácia também se encontra elas em cápsulas, assim, ó, que a pessoa também pode tomar para ficar menos nervosa. E a melissa tanto tem cápsula também quanto ela pode ser associada com um chá, com limão, com um pouquinho de limão, melissa. Então são chás calmantes. Então todos os chás calmantes vão ajudar a gente a superar essa fase onde vai estar bastante assim nervoso. O gengibre é outra planta que se pode também usar para esse caso. Pode-se fazer um chá e também comer um pedacinho de gengibre. Quando a pessoa tiver muita vontade de fumar, pode comer tirinhas de cenoura, de pepino, que isso também reduz a vontade de fumar. Agora, o que tem que fazer? Evitar o álcool, evitar ficar perto de pessoas que fumam, porque isso faz com que a pessoa tenha mais vontade de fumar ainda. O gengibre, né, pode ser tomado como chá, pode se comer de pedacinhos, que também ajudam a tirar essa vontade de fumar. As balas de gengibre também podem ser usadas também. Outra coisa são cravos, que também pode ser colocado na boca, um cravinho, que ele também faz com que a gente não tenha a vontade de fumar também. Agora, para deixar de fumar, a pessoa tem que ter o quê? Muita força de vontade, porque é uma coisa que é da pessoa, né?
Tem pessoas que preferem parar de vez, outras vão fumando cada dia menos, né? Não importa a escolha, você só tem a ganhar deixando de fumar, porque todo mundo sabe que o fumo traz muitas doenças como câncer de pulmão, efizema pulmonar, bronquite, ataque cardíaco, quer dizer, muitas coisas ruins que traz pra gente. Então, se você deixar de fumar, você está só ganhando em melhoria de vida, né? Então, procure deixar de fumar, certo? Sete alimentos de fácil acesso que podem fazer toda a diferença para quem tem esse hábito de fumar, quer deixar de lado, tá aí, são ótimas dicas para você. Se você perdeu alguma dica, quer rever, é só acessar www.amazonsat.com.br. O estilo de vida vai para o intervalo agora, rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando para você dos benefícios das frutas regionais, açaí, pupunha, tucumã. Você acompanha imagens aqui do Palácio Rio Negro e nós voltamos em seguida.